Uma notícia terrível sobre Lula acaba de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia. Tem uma outra informação também que explodiu agora, notícia explosiva, né? Que acabou de ser confirmada aqui em Brasília. Que o ministro André Mendonça está extremamente furioso e revoltado com uma movimentação que acabou de acontecer dentro da Polícia Federal para blindar, para proteger o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? Estão desesperados com medo do André Mendonça decretar a prisão do Lulinha a qualquer momento, e membros de dentro da Polícia Federal tomaram decisões que deixou o ministro André Mendonça completamente revoltado e furioso. E eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes, gente, tá? E uma grande autoridade aliada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de mandar um duro recado para uma grande autoridade aqui no Brasil. Uma grande aliada de Donald Trump acabou de mandar um duríssimo recado para uma grande autoridade aqui do Brasil. Vocês vão ficar chocados, gente, tá? Claro, além dessas outras várias informações, rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados, gente, tá? Vamos lá. Dando início aqui aos nossos trabalhos. Sim, gente, tá? O clima é de desespero no PT, na esquerda, no Palácio do Planalto. Isso aqui está sendo considerado uma facada. Ah, como assim, Fabiana? Facada nas costas do Lula da Silva. Porque o Lula, gente, ele achou que com os áudios vazados, né, do Flávio Bolsonaro, ele ia estar assim, Lula da Silva 60% e Flávio Bolsonaro 20% aí nas pesquisas. Mas o que o Lula quis não aconteceu, gente, tá? Para desespero. Datafolha, gente, nova pesquisa. Lula e Flávio Bolsonaro empatam no segundo turno com 45%. Ou seja, mesmo para desespero do Lula, mesmo com o vazamento dos áudios do Flávio Bolsonaro, os dois ainda continuam empatados tecnicamente. Ou seja, se o Lula achou que com esse áudio vazado ele iria subir nas pesquisas, I'm so sorry. Só lamento para o Lula da Silva. Tá aqui, gente, tá? Calma, Fabiana, mas por que o Lula tá tão desesperado aqui com essa última pesquisa que vazou? Calma que eu vou explicar para vocês, ó. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste sábado, mostra que o presidente Lula do PT voltou a empatar numericamente com o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno nas eleições presidenciais. Segundo o levantamento, Lula tem 45% e Flávio tem 45%. Empatadíssimo, ou seja, mesmo com o áudio vazado, o Lula não conseguiu subir absolutamente nada. Os números mostram o empate técnico entre ambos dentro da margem de erros e os entrevistados responderam à pergunta se o segundo turno das eleições para presidente fosse hoje, a disputa ficasse apenas entre Lula e Flávio, em quem você votaria? Né? Lula 45%, Flávio Bolsonaro 45%. Na pesquisa anterior, divulgada em abril, Flávio tinha ultrapassado o Lula numericamente, o senador tinha 46% de intenção de voto e o titular 45%. Áudio de Flávio teve impacto na pesquisa? Aqui é que entra o desespero. A maior parte da pesquisa foi realizada antes do vazamento de mensagens e áudios que mostram Flávio cobrando o dinheiro do Daniel Vorcaro, do Banco Master. Vorcaro pagou aproximadamente 61 milhões e até aqui vocês já sabem. Ou seja, maior parte, sim, maior parte, mas teve uma parte que deu a sua opinião mesmo após o vazamento do áudio do senador Flávio Bolsonaro. Deu para vocês entenderem, tá? Teve uma parte dos entrevistados que deu a opinião na pesquisa mesmo após o áudio vazado. E aqui a pesquisa mostra empate entre os dois. Deu para vocês entenderem o motivo do desespero, gente, tá? Aqui também, saiu aqui na Revista Oeste. Datafolha, Lula e Flávio empatam no segundo turno. E aí, gente, eu imagino que o Lula deve estar revoltado com essa pesquisa. Ainda mais sabendo que uma parte dos entrevistados já estavam sabendo do áudio do Flávio e mesmo assim o Lula não conseguiu subir
Praticamente nada. Estagnou, gente. O Lula estagnou. Esse aqui é o desespero, gente. Porque o Lula, ele vai lá, ele dá Bolsa Família, é pé de meia, é luz mais barata, é gás do povo, é um monte, é imposto de renda, isenção até 5 mil. Ou seja, o Lula, ai, a taxa das blusinhas, vai cair a taxa das blusinhas. Nem a taxa das blusinhas salvou o Lula. Então o povo acordou, gente, tá? Que notícia maravilhosa. Finalmente, o povo brasileiro acordou e não está mais disposto a acreditar nas ladainhas e nas lorotas, nas mentiras do Lula. Mais uma vez, lembre-se que ontem ele voltou a falar na picanha, né? Ontem, em evento no hospital, ele voltou a falar na picanha. Ou seja, o Lula não tem o que prometer. Acho que ele está pensando assim, cara, eu vou repetir o mesmo filme do último pleito eleitoral. Eu não prometi picanha e o povo acreditou? Vou prometer de novo. Aí ontem lá no evento ele falou na tal da picanha de novo. Só que dessa vez o povo acordou, Lula. Pro seu desespero, o povo brasileiro acordou. Gente, que facada que o Lula levou aqui em mais uma pesquisa que acabou de ser revelada. O Lula achou que ia estar com 50, Flávio com 20. Não, Flávio Bolsonaro acabou com esse áudio. O tiro saiu pela culatra. O deputado federal Carlos Jordi acabou de soltar uma bomba contra Lula e o PT, gente. Tá? Vocês vão ficar completamente chocados com que ele teve coragem, porque tem que ter culhão e tem que ter coragem para fazer isso que ele fez aqui nesse vídeo. Ele revelou aquilo que estavam tentando esconder, foi tudo revelado aqui nesse vídeo. E a esquerda, o PT, o Lula, meu Deus do céu, esse vídeo aqui tá fazendo um estrago na vida do Lula que vocês não têm noção. Vocês vão entender, assistam. Existe um ditado que diz que petista, quando não está mentindo, está roubando. E quando não está roubando, está mentindo. E é impressionante o quanto que esse ditado se encaixa tão bem com o momento que nós estamos vivendo. Olha, é inacreditável a capacidade desses caras de conseguirem mentir com uma convicção tão grande. Eles acreditam na própria mentira. Eles mentem e nem ficam com a cara vermelha. Aliás, a cara vermelha eles têm, mas eles mentem e nem se constrangem. Eles são capazes de, mesmo estando envolvidos nos piores casos de corrupção, eles são capazes de roubar o discurso de combate à corrupção. É aquela história. Não estão roubando, estão mentindo. E isso nós vimos em diversas oportunidades desses governos em que Lula e Dilma estiveram comandando o país. Nós vimos Mensalão, Petrolão, recentemente vimos o escândalo do INSS, que vimos Lulinha roubando aposentados, recebendo 300 mil reais de mesada do careca do INSS, recebeu 25 milhões de reais do careca do INSS, voava com o careca do INSS, com tudo pago. O maior operador da fraude contra os aposentados e o filho do presidente é amicíssimo dele. E na CPMI do INSS nós vimos os petistas, além de blindá-lo, ainda traziam um discurso de combate à corrupção. E agora nós estamos vendo também isso no escândalo do Banco Master, em que eles estão totalmente envolvidos com esse escândalo. Nós temos aí o Credit Sexta, nós temos Lewandowski, Guido Mantega, Rui Costa, Jacques Wagner, diversos deles envolvidos com o escândalo do Banco Master. E eles agora tentam se agarrar nesse fato do Flávio Bolsonaro ter fechado um contrato lá atrás, quando ninguém sabia que o Vorcaro era um fraudador, que era um charlatão. E isso todo mundo estava sabendo agora, e mesmo assim Lula e todas essas pessoas estavam se envolvendo com ele. Mas lá atrás, quando ele era considerado um empresário renomado, o Flávio Bolsonaro foi apresentado a ele, ele apresentou alguns empresários para financiar o filme do Bolsonaro. E agora, os petistas estão dizendo que chegou a hora de instalar a CPMI do Banco Master. A CPMI, que, como vocês sabem, eu sou o autor, coletamos 281 assinaturas, um recorde histórico. Nunca antes na história nós conseguimos tanta adesão para um pedido de CPMI e eles não assinaram. E agora eles estão dizendo que são favoráveis. E estão até dizendo que eles estão propondo mais uma CPMI do Banco Master, gente. Olha só essa notícia de hoje. Lindbergh protocola pedido de CPMI do Master e desafia Flávio a assiná-lo. O deputado federal Lindbergh Farias protocolou nesta sexta um novo pedido de CPMI do Banco Master e desafiou o senador Flávio Bolsonaro a assiná-lo. Acabamos de protocolar um novo pedido de CPMI sobre o Banco Master e eu faço um desafio. Flávio Bolsonaro, assine. Você não disse que quer CPI? Assine. Disse em vídeo publicado nas redes sociais. Vamos lá, pessoal, para vocês entenderem a safadeza nesse discurso deles, para vocês entenderem como eles estão, mais uma vez, enganando a população, tá? Primeiro de tudo, eles não protocolaram nada. Você só protocola um pedido de CPMI ou de CPI quando você tem as assinaturas. Ele está coletando assinaturas, tá? Vamos lá. Eu fui o primeiro a protocolar um pedido de CPMI, que é diferente de CPI, e eu preciso que vocês prestem atenção nisso aqui, porque esse tipo de informação é vital para que vocês possam entender o quanto que esses caras são
canalhas não querem CPMI, estão se aproveitando para construir uma narrativa e eles não assinaram esse pedido. O único pedido que hoje pode ser instalado, pode fazer uma CPMI, é o meu. O restante não vai prosperar. Vamos lá. CPI é diferente de CPMI. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é feita individualmente em cada casa. Você precisa de 1/3 de assinaturas. Por exemplo, na Câmara, eu posso coletar 171 assinaturas e eu vou lá e protocolo para fazer uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim como pode acontecer no Senado, 27 assinaturas, e aí participam somente os senadores. Só que nesses casos, o presidente da casa, ele não é obrigado a fazer a instalação. Não é. Já a CPMI é diferente. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito envolve Câmara e Senado. E nesse caso, coletando as assinaturas, 1/3 em cada casa, 171 na Câmara, 27 no Senado, fazendo o protocolo, o regimento comum do Congresso Nacional, ele estabelece que é obrigatória a instalação da CPMI. E é por isso que eu coletei as assinaturas para uma CPMI. Dá mais trabalho. Você tem que coletar na Câmara e no Senado. Mas é obrigatório fazer a instalação. Eu vi que na época tinha gente já coletando na Câmara, tinha gente coletando no Senado. Eu falei, isso não vai vingar, não vai prosperar. Tem fila cronológica. Os presidentes, eles sentam em cima desses pedidos e não fazem. CPMI, não existe fila porque é obrigatório. O artigo 21 do regimento fala que é leitura e instalação automática após o protocolo do requerimento. Na sessão do Congresso tem que ser feito isso. E por isso que o Alcolumbre estava embarrigando, estava protelando, não queria fazer a sessão do Congresso Nacional porque ele sabe que é obrigatório. E aí você pode se perguntar, olha, mas não teve essa sessão do Congresso Nacional que teve a votação do PL da dosimetria, do veto do PL da dosimetria? Teve, porque teve um acordo entre os líderes da Câmara e do Senado para que naquela sessão fosse uma pauta única, somente o PL da dosimetria. Nós fomos favoráveis a isso porque aquelas pessoas, elas estão sofrendo e nós queríamos amenizar essa dor. Mas nós temos que ter mais uma sessão do Congresso Nacional e assim será feito a leitura do meu requerimento de CPMI do Banco Master. Aqui nós temos 281 assinaturas, um recorde histórico. Eram necessárias 198 assinaturas, 171 na Câmara, 27 no Senado, tivemos 281. E não teve nenhuma assinatura do PT, nenhuma assinatura do PSOL, nenhuma, 0. Eles eram contrários, sempre foram contra a essa CPMI. Eles não querem essa CPMI. Só que, no momento atual, eles estão pensando o seguinte: olha, não vai ter CPMI, que pode ser muito ruim pra gente, mas está sendo pior se nós não tivermos um discurso de que nós somos favoráveis às investigações do Banco Master. Eles estão acreditando que não será instalada essa CPMI. Nesse meio tempo, eu também fiz um mandado de segurança, que é uma ação, para garantir, fiz essa ação no Supremo Tribunal Federal, para garantir que essa CPMI possa ser instalada no Congresso Nacional, porque, inclusive, existe uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que CPIs são direito líquido e certo da minoria. E eu fiz esse mandado de segurança, está nas mãos do ministro André Mendonça. Estou aguardando que ele possa fazer essa instalação. Então, o pedido que o Lindinho está fazendo agora, ele está coletando essas assinaturas, ele nem vai conseguir as assinaturas, não vai. Mas se ele conseguir as assinaturas, essa CPMI não vai ser instalada. Porque já há a minha CPMI na fila. Foi a primeira a ser protocolizada no dia 2 de fevereiro. Então é tudo uma encenação. Encenação. Eles não querem que haja essa CPMI, porque isso vai atingir em cheio, no coração, o governo Lula, com crédito sexta e com todos esses envolvimentos de pessoas, inclusive com reuniões secretas de Galípolo, presidente do Banco Central, Lula e Vorcaro. Então não acreditem nessa balela deles, até porque, olha só, pessoal, eu trouxe aqui, olha só, esse aqui é o requerimento que eu fiz de CPMI, que eu protocolizei, né, no dia 2 de fevereiro. Comecei a coleta de assinaturas no final de dezembro e nós conseguimos obter essas 281 assinaturas. Aqui, ó, vocês vão ver que, olha, apurar fraudes financeiras atribuídas ao Banco Master, estimadas em mais de 12 bilhões, inclusive depois, olha só, eu boto aqui na justificação, instalação de CPMI, olha só, eu vou até falar, eu falo aqui dos ministros do Supremo Tribunal Federal, olha só. E eles, os governistas, a esquerda, eram contrários a essa CPMI exatamente por isso. Porque eu falo aqui sobre as relações espúrias, olha aqui, ó, dos ministros do Supremo Tribunal Federal com o Banco Master. E eles falavam que eles não querem essa CPMI porque eu estou querendo fazer uma revanche contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como se eles estivessem acima da lei e não precisassem ser investigados. Os contratos firmados entre o Banco Master e escritórios de advocacia ligados a familiares de autoridades públicas, notadamente o contrato celebrado com o escritório da advogada Viviane Barça de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cujo valor global estimado alcançaria até 129 milhões de reais. Enfim, você vê que aqui está um dos fatos determinados a serem investigados na nossa CPMI, que a esquerda é contrária. Por isso que eles não colocaram a digital deles, por isso que eles não assinaram esse nosso pedido de CPMI. Olha aqui, ó. A compatibilidade desses vínculos profissionais com os princípios da moralidade, blá blá blá. Olha aqui, ó, mais um. A viagem realizada em período sensível pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em aeronave privada, para assistir à final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, na qual também se encontrava o advogado. Enfim, olha só, eu vou colocar até o final, porque lá aparece quem assinou. Olha aqui, ó. Eu sou o autor, eu sou o primeiro, então aqui, ó, Carlos Jordi, Maurício Marcon. E aqui, ó, vocês vão ver, pessoal, eu vou botar aqui, ó, pra vocês, eu vou pesquisar PL e vocês vão ver o quanto que, olha só, PL, aparecem várias pessoas, são 94 aparições aqui, ó, PL, tá vendo? PL, tá vendo? Olha só, PL. Quantos que assinaram? Aqui são senadores. Agora aqui, ó, deputados, olha só, tá tudo em amarelo.
Olha só. Amarelo. Agora vamos botar PT pra gente ver quantos que assinaram. Olha só. Olha só, pessoal. Eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês entenderem. Isso aqui ó, são os senadores. 42 senadores assinaram. 239 deputados e 42 senadores. Dos deputados, ó, 239 deputados e 42 senadores. 281 parlamentares. Olha só. Só o Fabiano Contarato, do PT, senador do PT, é que assinou esse nosso pedido de CPMI. Nenhum deputado do PT, nenhum deputado do PSOL, ninguém de esquerda, a não ser o senador Fabiano Contarato, e aos 48 do segundo tempo, já na prorrogação, quando eu já estava ameaçando que eu iria protocolizar esse requerimento, foi quando ele assinou. Então, pessoal, é evidente que Lindbergh, assim como todos ali na esquerda, estão somente de narrativa. Eles não estão acreditando que o meu pedido de CPMI, que é o único que pode ser instalado, será efetivamente lido e assim a CPMI instalada. Eles não acreditam nessa possibilidade. Eles estão se agarrando numa narrativa. Eles precisam falar. E por isso que eles estão aí fazendo mais uma CPMI. Eu vi que recentemente também o senador Carlos Viana, que eu tenho muito respeito, que foi o presidente da CPMI do INSS, também falou sobre uma nova CPMI que ele está aí fazendo requerimento. Mas ele sabe muito bem que isso é narrativa, porque não precisa. Já tem a minha. A minha está... É a primeira da fila. Se existe uma CPMI hoje prioritária no Congresso Nacional, é a CPMI do Banco Master, que eu protocolizei no dia 2 de fevereiro. Nós temos um mandado de segurança, que inclusive também está nas mãos do ministro André Mendonça. Quem quiser realmente que essa CPMI seja instalada, tem que fazer pressão nas redes sociais, pressão no Supremo Tribunal Federal, cobrar o ministro André Mendonça para que ele possa instalar, para que ele possa dar uma decisão favorável ao meu mandado de segurança que está com ele segurando a CPMI do Banco Master. Se não votar, se não lerem, se não for lido o meu requerimento de CPMI, nenhuma outra CPMI pode ser instalada no Congresso Nacional. Então, entendam essa narrativa esdrúxula de Lindinho, de todos eles aí, Lula, da esquerda, falando que são favoráveis. Eles não querem. Se eles quisessem, eles teriam assinado o nosso pedido de CPMI, um recorde histórico, e é por isso que eles estão tão preocupados, porque eles deram uma munição muito grande para nós, porque eles, ao não assinarem esse nosso pedido de CPMI, mostraram que eles são contra as investigações. Nós somos favoráveis, doa a quem doer, vamos investigar todo mundo. Estão dizendo que o Flávio Bolsonaro tem relação com o Vorcaro? O Flávio já falou que ele quer que seja assim feita a CPMI. Vamos separar o joio do trigo, vamos separar os inocentes dos culpados. Vamos separar aqueles que se envolviam com o Vorcaro no escurinho para tramar fraude e aqueles que estavam fazendo tudo de boa fé para fazer um filme para seu pai e agora estão aí querendo utilizar uma narrativa contra ele. Nós não temos medo de investigação. Se querem fazer uma CPMI, façam então a pressão para que a nossa CPMI possa ser instalada. Vamos investigar todos, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal, que a esquerda, os governistas, tanto querem blindar. Tá aí, gente, tá? Deputado federal Carlos Jordi partiu para cima e desmascarou a esquerdalhada, né? É exatamente isso que acabou de acontecer. Essa notícia saiu ontem. Vocês acreditam de Lindbergh Faria protocolando? Parece que é mentira, né? Que ele não protocolou nada, porque ainda nem conseguiu as assinaturas. E vou ser muito sincera e honesta com vocês, gente. Vocês acham mesmo que o Lindbergh Faria está correndo atrás de assinaturas para a abertura de uma CPMI ou até CPI do Banco Master, sendo que essa aqui do Carlos Jordi, eles nem assinaram. Se eles realmente queriam, né, CPMI do caso do Banco Master, tinha assinado aqui, ó. Não assinou. Por que não assinou? Agora que vazou o áudio, né, do Flávio Bolsonaro, aí eles vêm com a narrativa. Agora a gente vai, agora a gente quer. Inclusive, eu vi uma coletiva da Jandira, de um outro petista lá. Nós vamos fazer a CPMI do caso Master, vamos derrubar o Flávio Bolsonaro. Então, gente, por que não vai lá? Por que realmente não corre atrás das assinaturas? Por que não corre atrás para realmente acontecer a CPMI? É mentira, gente. Isso aqui é narrativa. Isso aqui é algo que está sendo construído para eles usarem durante a campanha eleitoral. Isso aqui é para o Lula chegar no palanque daqui um mês e dizer: olha, nós do PT, nós protocolamos o pedido de CPMI do Banco Master. Nós do PT lutamos para que começasse a CPI do Banco Master. Vocês acreditam mesmo, gente, que o Lula, que o PT, que a esquerda, que o Lindbergh querem mesmo CPMI do Banco Master, sendo que membros do governo estão atolados até o talo nesse escândalo de corrupção do caso Master? Desde o início eles nunca foram a favor de CPMI do INSS. A gente sabe muito bem os motivos. Um, que eu vou citar para vocês aqui, é o Lulinha. Dois, irmão do Lula. Agora vocês acham que eles querem CPMI do Banco Master, sendo que Lula recebeu o Vorcaro fora da agenda e não foi só uma vez.
membros do STF recebendo Daniel Wolcart em reunião em casa de luxo em Brasília, em Trancoso, segundo aí a imprensa, contrato de 129 milhões, viagem de jatinho de Wolcart, negócios com Tayayá. Gente do céu, é tanto escândalo que dá pra gente entender porque esse desespero para que CPMI não aconteça. Claro que eles estão enlouquecidos, desesperados, preocupados. Agora, Lindbergh Faria, gente, tá? Isso aqui é muito... Será que o Lindbergh Faria acha que na nossa testa está escrito trouxa? Pelo amor de Deus, gente. Lindbergh Faria a favor de CPMI do caso Master. Esquerda, PT, Lula. Vocês acham que o Lula quer CPMI do caso Master? Pelo amor de Deus, gente. Então veio aqui Carlos Jordi, não só falou, que eu gosto do Carlos Jordi, que ele vem, fala e prova. Mostra aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Parlamentares do PT que assinou CPMI. Deputado federal, nenhum deputado federal do PT assinou essa CPMI do caso do Banco Master. No Senado, apenas um, e lá nos 49 do segundo tempo, quase que não assina, que é o Fabiano Cantarato, que normalmente tem sido um dos senadores mais justos ali dentro daquele Senado Federal de esquerda. Tá aí, gente. Carlos Jordi desmascarou Lindbergh Faria, o PT, esquerda, Lula. E podem ter certeza, escreva o que eu estou dizendo para vocês. O Lula vai fazer campanha em cima dessa informação divulgada pelo Lindbergh. Nós estamos protocolando o CPMI do Banco Master para investigar o Flávio Bolsonaro. Será mesmo que ele protocolou? Porque segundo o Carlos Jordi, não. Primeiro ele precisa das assinaturas. E eu assim, gente, eu tô aqui pagando para ver Lindbergh Faria correndo de gabinete em gabinete ali para pedir essas assinaturas. Mas vamos ver, né? As cenas dos próximos capítulos. E agora, gente? Outra notícia que eu vou trazer aqui, que gerou uma revolta no ministro André Mendonça. Segundo aqui jornalista do SBT News, André Mendonça está extremamente revoltado com a troca de delegados na investigação contra o Lulinha e vê interferência da Polícia Federal. O ministro André Mendonça foi avisado que a chefia, né, gente, tá? O alto escalão da Polícia Federal trocou aquele delegado, gente, que estava intensificando, né, a investigação para cima do Lulinha. Sabe aquele delegado que pediu quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha para o ministro André Mendonça? Pois é, aquele delegado ele foi trocado, assim, de uma hora para outra. No meio do escândalo, né, todo mundo voltado lá para o áudio do Flávio Bolsonaro, a PF do outro lado, né, aproveitando que estava todo mundo, só fala em Flávio Bolsonaro. Vamos trocar o delegadinho lá que está investigando, intensificando a investigação contra o Lulinha. Esse é o medo, gente, tá? Esse é o desespero. O Lula, informação que eu tenho de bastidor é que o Lula está desesperado, muito, extremamente preocupado com a grande possibilidade do Lulinha ter prisão decretada a qualquer momento, porque a Polícia Federal está investigando e a depender do que a Polícia Federal encontrar, descobrir, o André Mendonça pode pedir a prisão dele a qualquer momento. Agora imaginem, Lulinha preso em plena campanha de Lula da Silva. Aí o Lula deu um infarto, né? Então o Lula está se protegendo, se antecipando, fazendo um isso assim, possivelmente, né? Vamos colocar aqui a palavra correta, porque senão a Fabiana está divulgando fake news. Possivelmente, vamos utilizar a palavra corretinha, né? A gente sabe muito bem com quem que a gente está lidando. Possivelmente o Lula está tentando se proteger, se blindar, se antecipando e dando um jeitinho, né, de trocar aí o delegadinho que está perseguindo o Lulinha. E o André Mendonça parece que vai reagir. Vejam só. Mendonça, ele descobriu através de um advogado de defesa. Pediu esclarecimentos ao diretor-geral da Polícia Federal formalmente. Esses esclarecimentos chegaram no dia 8 de maio. E depois teve essa reunião, hoje, nessa sexta-feira, para formalizar tudo isso. Vai ter um período de transição em que as duas coordenações vão estar passando essas informações. Isso tudo irritou muito o ministro André Mendonça, que está classificando como uma interferência da Polícia Federal no inquérito do INSS. Segundo eu e César Feitosa estamos apurando, o ministro está considerando isso como se ele não tivesse sido consultado, porque ele teve que descobrir isso por um advogado de defesa. Mendonça, sobe só mais um pouquinho aqui, gente, para eu poder puxar aqui o meu fio de raciocínio, por favor. Sobe aqui o TP para mim, por favor. Não, por favor, mais para cima.
Por favor, por favor. No encontro, o ministro cobrou explicações sobre a mudança e disse que vai acompanhar de perto as investigações, para que não ocorra nem atraso, nem seletividade no material apreendido. Mendonça ainda pediu que a equipe apresente o resultado das buscas já realizadas até aqui. Ele pediu ainda que a equipe dos investigadores mostre direitinho para ele tudo que já foi feito e a análise de tudo que do material correspondente. O caso do INSS ele é politicamente muito sensível, como eu estava explicando para vocês, porque Fábio Luiz da Silva, filho do presidente Lula, é um dos investigados. Ele já teve seus sigilos bancário, fiscal e telemático quebrados a pedido do delegado que acaba de deixar o caso. Os investigadores estão tentando entender, vamos pegar o contexto disso tudo, a relação dele com Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como careca do INSS, por meio dessa empresária, que é a Roberta Lustinger. O Guilherme Pereira da Silva, esse delegado, ele assumiu a chefia da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal em julho de 2025. E o inquérito sobre as fraudes do INSS corria em uma coordenação subordinada ao Guilherme. Vou trazer de novo o César Feitosa para cá. César, a irritação do ministro era muito clara com esse vai e vem de informações. Ele foi descobrir isso através de um advogado de defesa, teve que pedir explicações ao diretor-geral da Polícia Federal, que manda essas explicações por escrito e mostra esse descompasso entre o que está acontecendo dentro da Polícia Federal e as informações que chegam. Ah, gente, só para título de informação, que eu acho que ela deveria ser mais esclarecida aqui nas informações. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi buscar informações, para o chefe da Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, que é o André Rodrigues, indicado pelo Lula. O André Mendonça foi pedir explicações para o André Rodrigues, aquele que estava lá, gente, lá na Europa, né, tomando uísque lá com o Vorcari, com ele mesmo, gente, o André Rodrigues, que é o chefe, né, que é o diretor da Polícia Federal. Foi para ele que o André Mendonça foi pedir explicações, tá? Por que eles trocaram o delegado que estava investigando, intensificando as investigações contra o Lulinha, tá? Mas vamos lá, tem mais informação para trazer. Agora vem o motivo da fúria do André Mendonça e como ele vai reagir. Vejam só. Ao diretor-geral da Polícia Federal, que manda essas explicações por escrito e mostra esse descompasso entre o que está acontecendo dentro da Polícia Federal e as informações que chegam para ele. Ele está classificando isso, segundo o que a gente conseguiu apurar, como uma interferência da Polícia Federal dentro das investigações do INSS. E não é a primeira vez que isso acontece. Lá atrás, já tinha sido trocado o primeiro delegado responsável pelo caso. Esse primeiro delegado, inclusive, foi ouvido na CPI do INSS e, segundo parlamentares que estavam presentes, ele pediu para ser ouvido de forma reservada, porque tinham, segundo ele, segundo os parlamentares que estavam presentes, o delegado alegou que tinham ali na sala superiores e ele estava se sentindo pressionado. O que está gerando essa percepção que o ministro André Mendonça tem de interferência da PF nessas investigações? Raquel, é uma situação muito delicada, né? O ministro André Mendonça, ele é o relator das duas principais investigações hoje no país, que são essa história do INSS e também as fraudes do Banco Master. E o tempo todo saem informações, notícias de que é possível que haja algum tipo de pressão ou que haja algum tipo de atuação nos bastidores para que se apresente, no caso de Daniel Vorcado, por exemplo, uma delação, uma meia delação que serviria para abafar o caso envolvendo autoridades com foro, pessoas importantes na República que tenham relação com as fraudes do Banco Master, ou mesmo relações pessoais com o Daniel Vorcado, e sempre que isso surge, isso vai alimentando essas teses de que é possível que haja um grande movimento, de um grande acordo, para que essas investigações não deem nada para essas pessoas mais relevantes, digamos assim, dentro dos três poderes, e que, portanto, André Mendonça teria de travar ali uma cruzada difícil. A gente viu recentemente na nossa história a Lava Jato avançando muito contra políticos, com muitos desfeitos e malfeitos ali pelos próprios investigadores, o próprio juiz Sérgio Moro. Isso tudo foi revelado, é um fato importante da nossa história. Mas o resultado disso tudo foi uma anulação completa do que houve na Lava Jato. Muitos daqueles que desviaram recursos não tiveram mais de prestar as suas contas e devolver os recursos para a população. Muitos daqueles que foram condenados ou que estavam ali na mira acabaram soltos e não tiveram mais de responder a esses processos. Então, essa cultura do acordão que existe no Brasil, ela faz a sombra para esses casos que circundam o INSS e Banco Master. Então, nesse contexto já de muita preocupação sobre o desdobramento desse caso, em que a gente vê algum tipo de esses movimentos que vão gerando e alimentando essas dúvidas sobre o real interesse das autoridades de avançarem com todas as investigações contra todos que merecem e devem ser investigados, isso tudo vai criando essas suspeitas dessas autoridades e a razão para essas suspeitas. Então, quando há um movimento desses, nas vésperas de uma eleição, retirando do caso um delegado que era o principal responsável ali por negociar delações premiadas, pedir quebra de sigilo contra o filho do presidente Lula, isso tudo faz surgir esse tipo de questionamento por parte do ministro André Mendonça, que parece
parece razoável, né? Por isso que a gente solicita sempre esclarecimentos das autoridades envolvidas nos casos. Mas o fato é que falta muitos esclarecimentos das autoridades para que se tenha uma visão bem clara sobre o que está acontecendo efetivamente nos bastidores dessas corporações, para que a população mesmo veja esse caso e tome uma decisão. Se eles vão confiar que realmente, como a Polícia Federal disse ao ministro André Mendonça, se trata somente de uma readequação na estrutura da Polícia Federal para que as investigações possam correr a contento, ou se essas suspeitas de que a retirada desse delegado desse caso pode significar algum tipo de blindagem a alguém, seja Lulinha, sejam outras pessoas. Então, acho que reside aí essa suspeita, essa visão de que pode haver algum tipo de blindagem, e são questionamentos. E aí, gente, na opinião de vocês, esta decisão, né, da cúpula da Polícia Federal, vocês acham que foi para blindar o filho do Lulinha? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, opinião sincera, sabe aquela? Faz uma análise crítica, gente, tudo que vocês vêm acompanhando, porque eu estou atualizando vocês todo santo dia de tudo que está acontecendo. Isso aqui, gente, essa notícia começou no dia de ontem. Ela saiu na imprensa ontem e hoje tá o SBT News mostrando que o ministro André Mendonça está revoltado, está furioso com essas movimentações que estão acontecendo dentro da Polícia Federal, que segundo aí a imprensa, alguns juristas, parece nitidamente um movimento para blindar e proteger, né, o Lulinha. Agora aqui, gente, o que ficou claro para mim, não sei se ficou para vocês, mas para mim tá muito claro. O Lula ligou o modo desespero. O desespero bateu na porta do Lula. Por quê, gente, tá? O Lula, ele moveu mundos e fundos, moveu montanhas para proteger o Lulinha lá na CPMI do INSS. Ficou claro, principalmente lá quando, né, foi aprovada a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha, que os petistas partiram para cima do senador Carlos Viana, né? Quase que aconteceu uma agressão, né? Então vocês viram que realmente havia ali movimentos para blindar o Lulinha. E quando eles perderam, quando eles viram, né, que a CPMI do INSS aprovou um requerimento para quebra em sigilo bancário e fiscal do Lulinha, eles entraram em desespero. Então, ali nitidamente ficou claro para a gente que estavam articulando para proteger o Lulinha. Completamente o contrário do que o Lula fala nas entrevistas, né? Se meu filho fez alguma coisa, que ele pague, tem que pagar. Agora, essa movimentação dentro da Polícia Federal. O próprio André Mendonça está preocupado com uma possível interferência na Polícia Federal com um único intuito e um único objetivo: blindar, proteger Lulinha, filho do Lulão. Vocês têm noção do estrago que seria o ministro André Mendonça decretar a prisão do Lulinha agora, em plena campanha eleitoral, com o Lula tentando se perpetuar no poder, com o Lula aí do jeito que está nas pesquisas, aí a manchete no Brasil inteiro: Lulinha, filho do presidente Lula, é preso no Brasil. Isso seria notícia não só aqui, mas no mundo inteiro. Isso seria o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder. Então o Lula possivelmente pode estar se antecipando e utilizando, né, a sua teia, possivelmente, para blindar e proteger o Lulinha. É desespero ou não é, gente? Para mim, é ato de desespero.